Mudanças climáticas, créditos de carbono, gases de efeito estufa. O que são essas coisas? E o que tudo isso tem a ver com sustentabilidade? Vem com a gente que vamos contar depois da vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o EnsinaCast, o seu podcast de sustentabilidade. Eu sou a Thais, estou aqui com a Priscila e hoje vamos conversar sobre gases de efeito estufa, inventário de gases de efeito estufa e créditos de carbono. É sobre isso mesmo, Pri? Exatamente, esse mundo relacionado às mudanças climáticas. E, aliás, a gente vai falar muito sobre mitigação. E essa é a palavra do dia hoje, mitigar. Mitigar, sabe o que é, Thaisa? Não, o que é mitigar? Mitigar é quando a gente está reduzindo, melhorando, diminuindo, no nosso caso, os impactos ambientais. E, para falar bem sobre isso, hoje a gente tem a Rejane conosco, que é mestre em recursos hídricos e minerais, engenheira ambiental, trabalha com consultoria. Rê, seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, né, dando uma aula explicando para a gente todos esses temas que fazem parte, né, do nosso ecossistema de sustentabilidade. Mas para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente falou, né, gases de efeito estufa, créditos de carbono, mudanças climáticas, mitigação. Vamos começar organizando isso e me explica, Rê, o que seria, posso chamar de Rê, né? Porque já estou aqui, claro. né? Estamos Pri. Exato. O que é esse diacho de mudanças climáticas que a gente vê falando por aí? A gente só precisa entender que quanto mais pessoas no mundo, maior é a demanda por bens de consumo. Então, se a gente demanda mais bens de consumo, a gente precisa aumentar mais a produção desses bens de consumo. No processo de produção da manufatura, há essa emissão dos gases de efeito estufa. Então, que são gases com alto poder calorífico. Então, eles captam o calor, se mantém na atmosfera e daí acaba aumentando a sensação climática e é isso que é a questão toda envolvida. A famosa mudanças climáticas, aquecimento global. Ou seja, a gente está vivendo numa grande estufa, né? Na verdade, a mudança climática, ela engloba tudo, né? Não só o aquecimento, mas também essa variação muito grande do clima. Então, algumas regiões têm uma queda da temperatura, outras um aumento da temperatura, em outros uma seca muito grande. E assim a gente vai vivendo essa mudança sempre nos extremos. E pelo que eu entendi, então, não tem a ver com alterações naturais que acontecem já no nosso planeta, por exemplo, mudanças de estação, tem a ver com o nosso consumo, com a nossa produção, então com as sequelas disso. Relação do homem com o meio ambiente. E aí, por isso que a gente pode falar, então, em mudança climática. Não é nada natural, é o que a gente causa, seria isso? Na verdade, a mudança climática, ela teoricamente iria seguir as estações do ano. Ok, isso tudo certinho. O problema é que a gente, com o nosso processo de produção, de manufatura, a gente acaba alterando e não deixando isso dentro de uma base, né, que você consegue se programar. Então, hoje está frio, amanhã está calor, está muito seco. Então, a gente acaba tendo todos os efeitos negativos dessa variação. Rê, você está falando bastante dessa questão de produção, né? Produção de bens de uma forma geral. Claro, a gente sabe que existem aí outros elementos que contribuem para as mudanças climáticas, a questão da pecuária, que é bastante polêmica, mas falando dessa questão de indústria, nós falamos sobre inventário de gases de efeito estufa, que a Thaisa trouxe. O que é esse inventário de gases de efeito estufa? O inventário, de fato, ele é uma ferramenta, né? Que as empresas vão utilizar para fazer uma gestão climática. Então, assim, na verdade, é uma contabilização de todos os seus processos envolvendo aí, você imagina a sua cadeia de produção, né? E daí você olha o pré, a manufatura e o pós, e você faz uma contabilização de tudo isso e coloca isso dentro de um inventário e esse inventário é usado como ferramenta base para fazer a gestão climática da organização. Legal. E é só indústria ou
qualquer outra área pode também estar fazendo? Se eu quiser fazer em casa, Olha, eu posso? Pode, com Consigo? certeza. Pri, na verdade, é assim, hoje em dia a gente tá imaginando que empresas de grande porte, elas já fazem. No Brasil, na verdade, 95% das empresas que utilizam... Perdão. No Brasil, 25% das empresas já fazem o inventário de gases de efeito estufa, né? E daí, o ideal é que uma quantidade maior ainda de empresas aderem a isso, e depois que as empresas de grande porte, médio, pequeno, até chegar em casa. Mas a gente consegue fazer esse inventário, que é a famosa pegada ecológica, em qualquer situação nossa do dia a dia, cotidiano, para fazer uma maquiagem em tudo, né? Tá, então, eu posso pensar assim, né? Então, eu faço esse inventário, na verdade, eu tenho esse estudo, eu tenho nas minhas mãos, né, o quanto de gases eu emito para a minha produção, então, trazendo agora de novo a realidade de uma empresa. E aí, com esses dados, eu vou... a gente falou muito sobre sustentabilidade aqui no nosso podcast. Então, responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Então, eu tendo essas informações, né? Então, sabendo quanto que eu estou emitindo de gases, eu vou pensar em compensações. Eu vou estudar a melhor forma de eu ser responsável com o meio ambiente para mitigar, seria isso? As sequelas, mitigar o que eu estou causando no meio ambiente. A grosso modo, eu posso pensar assim? Pode. Um pouco antes, a gente precisa entender algo, né? Quando a gente está falando de emissão de gás carbono, né, que é o principal que a gente tem em termos de volume, eu preciso entender como que essa emissão ela é feita. Porque é uma coisa assim que muitas pessoas têm dúvida, né, Pri? Tipo, como que eu faço isso, né? Como que isso ocorre? Na verdade, assim, o produto que você utiliza, né, isso em casa, o que você está consumindo, o que você está comendo, né, o tempo que você está usando de deslocamento, o tipo de automóvel que você tem, tudo isso vai contribuindo para aquela somatória que eu falei, sabe? A gente vai fazendo, por isso que vai contabilizando. Depois que a gente conseguiu fazer todo esse inventário, conseguiu entender quais são as nossas fontes, tá, de emissão, isso eu falo, nossa, mas também serve para grandes empresas, médias, enfim. Aí sim a gente vai ter duas frentes, né? Uma frente é essa que a Priscila colocou como palavra do dia, que é a nossa mitigação, né? Então, assim, o que eu posso ainda fazer, eu consigo reduzir. Né? Então, um projeto que eu vou começar novo na organização, uma maquiagem que eu vou comprar nova, eu consigo. Até o restaurante que eu vou escolher, eu consigo reduzir. Eu consigo fazer uma escolha mitigada. Sim. Legal. Certo? E tem a outra frente, que é a frente de adaptação. Então, assim, a gente costuma dizer, né, porque a corrida nós já perdemos. Então, assim, para as mudanças climáticas, a gente já perdeu essa corrida. O que a gente tem buscado a fazer agora é, na verdade, não perder de muito. Então, como que eu faço para minimizar aí o impacto que eu já causei lá atrás? Eu vou adaptar, né, o meu processo, a minha casa, os meus hábitos, né, coisas que eu já fiz ali, eu vou tentar adaptar ele para que essa nova situação, esse novo consumo que eu estou tendo, ele seja mais correlato ao que está sendo emitido. O que está sendo exigido. Menos impactante. Mitigando. Obrigada. Mitigar é a palavra do dia. Né? Não tem jeito. Então, eu posso ter dois retratos aqui. Então, voltando, né? Eu posso, então, fazer... Agora, até fazendo paralelo com a primeira pergunta da Pri, eu como pessoa, né? Como pessoa física, como cidadão. Então, eu posso fazer escolhas conscientes de não consumir coisas que emitam na sua cadeia de produção. Né? Então, para a produção... voltando tudo aqui. Então, para a produção de um determinado objeto, eu posso emitir esses gases que prejudicam a camada de ozônio, por exemplo, né? Que causa esse efeito estufa, para a produção. Mas aí, para eu usar isso, para eu consumir isso, eu também estou contribuindo. Se eu consumir esse produto, eu também sou
contribuidor para aumentar esses gases. Seria isso. Então, tem esses dois retratos, na produção e no resultado e no consumo. Que é a pegada de carbono. Nada mais do que a pegada de carbono. Quando você vai olhar a questão do inventário, quando a gente vai falar sobre como fazer esse inventário, a gente usa 3 escopos, né? Tá. Que a gente costuma falar, que é o escopo 1, que ele é voltado para o processo produtivo mesmo, que você vai olhar aqui dentro, né? Dentro das 4 paredes, o que eu uso, o que eu faço, enfim. O segundo escopo, que é a energia, e aí você vai olhar toda a entrada de energia dentro do seu meio de produção. E o terceiro escopo, né? Que aí eles são todas as emissões que você acaba usando indiretamente. Entendi. É exatamente isso, minha pergunta. Então, a gente consegue ter esse retrato e aí, com isso em mãos, eu consigo raciocinar, estudar, planejar as melhores ou a melhor alternativa para me adaptar ou para eu parar de emitir. E aí a gente usa essas palavras, mitigação, adaptação ou transformação, posso dizer isso? Chega disso e vou fazer outra coisa também. Vou fazer uma coisa completamente diferente. Sim, sem dúvida nenhuma, por isso que eu falo novamente. O inventário, ele é uma ferramenta. Ele é a ferramenta base para você conseguir fazer essa gestão, né? Ou fazer essas mudanças tão necessárias. Thaisa, eu vejo assim também, Rejane, me corrija se eu estiver errado. Acho que quando a gente tem dados, quando nós temos informação, a gente consegue fazer a melhor gestão. E se a gente está falando de sustentabilidade, o nosso foco era em busca da sustentabilidade, nada melhor do que você fazer uma gestão correta com a informação. E o inventário seria o foco, o inventário de gases de efeito estufa, em relação a uma área dentro da sustentabilidade, porque a gente tem resíduos, recursos hídricos. Mas, Rejane, me diz uma coisa. Eu fiz um inventário, eu tenho a informação. A partir do momento que eu tenho esse dado, o que eu posso fazer agora? Seria a compensação, os créditos de carbono? E daí depende do resultado que você tem, né? Se você é uma pessoa que a sua empresa está tudo ok e ela está emitindo menos do que ela poderia emitir, eu falo poderia porque a gente tem aí uma base, né, do que cada processo produtivo de cada área ela pode emitir. Então, se a empresa ela já está totalmente em conformidade com isso, ela acaba produzindo até menos, ela acaba emitindo menos. E daí, então, ela tem um crédito no mercado. E ela pode negociar esse crédito. Ela pode vender esse crédito. Isso daí é um ponto muito positivo para acabar investindo até na questão da gestão climática, porque as empresas podem ter esse retorno financeiro. Por outro lado, a gente tem uma situação de organizações que ainda não conseguiram atingir essa excelência. Então, elas vão precisar de compensar. Para compensar, ela precisa adquirir esses créditos. Legal. Entendi. Então, eu posso gerar ou eu posso comprar. Comprar. Então, vamos lá. Vamos organizar aqui as ideias. Porque, Pri, esse assunto acho que está muito em alta. As pessoas estão falando muito sobre isso. Então, é legal a gente organizar esse conceito para todo mundo, né, que está escutando aqui o nosso podcast, possa até discutir, incentivar, falar nas empresas. Exato. E por aí vai. Voltando, então, eu tenho o meu retrato, como a Pri trouxe, né? Eu vou identificar se eu preciso compensar ou se eu estou gerando. Mas o que é crédito de carbono? Então, vamos lá, vamos organizar esse conceito. Pri ou Rê? Quem manda aqui para mim? Bom, por que crédito de carbono, né? A Rê colocou muito bem. O maior volume de gases que contribuem para o efeito estufa é o dióxido de carbono. Okay. Mas existem vários outros gases, às vezes até mais impactantes, com poder muito mais negativo para o meio ambiente. O metano, por exemplo. Exato, né? Cloroflúor também. Mas a gente gera em volume o carbono. Por isso, as Nações Unidas, elas colocaram que vamos usar uma moeda de troca. Qual vai ser? Carbono. Por isso, créditos de carbono. Sim. Tá? Okay. Então, você vai fazer essa identificação no sentido de quantificar quanto que você emite
quanto que você precisaria reduzir para atingir um parâmetro já pré-estabelecido para que você possa, então, comprar esses créditos. Entendi. E isso tá... não sei, me corrija se eu estiver errada, assim, né? Então, se eu estou vendendo, se eu sou uma empresa, por exemplo, mas tem outras alternativas também. Tem projetos de reflorestamento para estar gerando... chamado READ, né? Que você pode ter uma área verde. Então, quanto vale uma floresta em pé? Quanto que ela está captando, absorvendo de carbono? E é claro, eu estou falando de uma forma bem simples, tá? Sim, sim. Então, aquela fazenda, ela gera créditos. Isso. Eu que estou emitindo gases a mais do que eu poderia, eu adquiro créditos. E esse mercado de eu estar vendendo créditos tá bombando, né? Tá, ele tinha dado uma queda, né? O pessoal tinha parado de falar um pouco, mas agora tá aumentando muito. Hoje você tem até fintechs trabalhando com essa comercialização de créditos. Eu particularmente acho barato não, acho bem interessante, não é tão barato, mas é um tema polêmico, hein? A gente está falando de um tema bem polêmico. Tem pessoas que ainda consideram que os créditos de carbono seria uma forma de você poluir, né? Ter uma chancela para poluir. É, bastante polêmico esse tema. Mas a gente pode olhar por um outro lado também, que talvez foi a ideia mesmo da ONU que começou a promover, que veio lá desde o nosso protocolo de Kyoto, que é incentivar menos poluição. Então, vamos pensar nesse Eu gosto do caminho. Conceito. Eu, Priscila, particularmente, gosto bastante desse conceito. A gente também tem que pensar no outro lado, né? Eu vou usar duas palavras aqui, que são os stakeholders e os shareholders, mas explicando assim, que são os clientes e os nossos fornecedores. As pessoas, na verdade, que a organização influenciam na organização, têm interesse na organização, mas que, na verdade, não tem, assim, um poder administrativo direto, né, Pri? Exato. Na organização. E daí é interessante porque, como você tinha colocado algumas falas atrás, eu posso, na hora de fazer as minhas escolhas como cliente, eu posso escolher melhor. Então, na hora que você adquire essa consciência, você vai acabar selecionando aí quem vai ser os seus fornecedores. Então, essa cadeia, ela está ficando cada vez mais apertada, cada vez mais justa. E a gente tem visto, assim, que está tendo uma demanda internacional, né, uma exigência internacional para que a gente tenha como que eu posso dizer, Priscila? Não é organização, é uma exigência internacional para a gente ter esses cuidados, né? Esses cuidados na nossa escolha dos nossos fornecedores ou até mesmo com quem a gente vai se relacionar. As pessoas estão cada vez mais conscientes, né, Thaisa? Não é mais algo que fosse modinha como antigamente as pessoas colocavam essa questão da sustentabilidade. E o que eu acho legal que a gente está trazendo, quando a gente fala de sustentabilidade, falamos lá no nosso primeiro programa, a gente está falando do pilar, né, econômico, social e ambiental. Então, olha só quantas coisas estão vindo com essa questão do crédito de carbono, focando nisso. Se cruza, né? Se cruzando. Elas acabam cruzando. Gerando oportunidades de renda, girando aí as rodas da economia de uma forma mais sustentável, desenvolvendo novas tecnologias. A partir desse ano, né, as empresas vão ter que fornecer o inventário anualmente para a CETESB, né, para conseguir. E aí também a gente tem o BNDES, que já diz que até 2023 as empresas que não apresentarem um programa de gestão climática, elas não vão conseguir créditos de financiamento. Então, assim, o cerco está apertando. É por isso que está tão em alta. E digo até mais, né, gente? Ainda não é uma realidade no Brasil. Não tem essa discussão. Mas fora do Brasil, já tem até uma discussão de taxação da emissão. Então... Exato. E agora, eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo a gente tem sempre uma pergunta em mente. Qualquer um consegue fazer? Qualquer um no sentido de
Qualquer empresa consegue fazer esse inventário ou só as grandes empresas? Eu sou aqui proprietário de uma empresa pequena, eu tenho poucos funcionários, mas eu me preocupo com a questão ambiental. Eu consigo fazer o meu inventário ou tem que ser uma multinacional, por exemplo? Consegue fazer o inventário. Consegue. A gente, em cima daquela metodologia que eu tinha comentado com vocês, aquelas duas frentes, a gente vê no Brasil que 95% das empresas utilizam a metodologia do GHG Protocol, né, que é uma metodologia que traz para a gente tanto as normas como também as diretrizes. E daí, assim, na verdade, lá aparece a forma toda de cálculo, tá tudo direcionado, você vai preenchendo, colocando lá os conteúdos, né, para até gerar, e no final você gera o relatório, e o relatório, ele pode ser positivo ou negativo, e aí é a hora que você senta, né, com o seu diretor, ou com você mesmo, no caso de uma empresa pequena, e diz, nossa, preciso mudar tudo isso. Como você trouxe, agora até me fugiu as palavras, mas o olhar naquelas 3 frentes, né? Escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Escopo 3 ainda não é obrigatório, né? Não, voluntário. É voluntário, mas é o que eu falei, né? Dos 25% de empresas brasileiras que fazem o inventário dos gases de efeito estufa, só 12%, aproximadamente 12%, faz até o escopo 3. E aí a gente precisa mudar essa situação, né? A gente precisa, porque assim, começa de lá de cima, sempre. Aquela famosa frase de uma andorinha não faz verão, né? Um passarinho. Uhum. Então, na verdade, a gente até pode mudar, e para nossa consciência, se você tiver uma pegada ecológica reduzida, você fala assim, nossa, que bacana, eu estou fazendo a minha parte. Mas para a gente realmente conseguir sentir as mudanças do clima, a gente precisa que comece de lá de cima. Então, as grandes empresas, as médias, as micros, daí daqui a pouco a gente está vendo o comércio, o mercadinho do Seu João, e aí... Porque, em teoria, as grandes são as que mais emitem. Teoricamente. E assim, não é tão simples. Agora, voltando, o que a gente conversou também um pouquinho lá no começo de créditos de carbono. Tipo, seria o quê? Então, 1 tonelada de gases, um crédito de carbono? Seria isso? Essa é a minha proporção? Eu sei que acho que metano é... 21 vezes mais impactante. Então, 21, um crédito de carbono. O carbono, o CO2, ele é... Ele é 1 tonelada, Ele é 1. Ele equivale a 1, que é igual a 1 tonelada. Aí o metano... 21 vezes. E daí, todos os outros gases que têm um poder ainda calorífico ainda maior do que o carbono, ele vai sendo multiplicado. Então, a gente usa o carbono como a moeda base, que equivale a 1. Uhum. Eu trouxe isso porque não é 1 tonelada. Então, por exemplo, uma empresa muito pequena, eu não vou gerar 1 tonelada, por exemplo, ou deixar de emitir 1 tonelada para eu ter esse 1 crédito de carbono e querer negociar esse meu 1 crédito de carbono. Quando a gente fala nessa negociação de créditos de carbono, já é um patamar maior, né? São 15... Sim, mas são volumes bem grandes. Exato. Mas assim, é muito relativo isso também. Você pode ser uma empresa pequena, mas você viajar o Brasil inteiro. Né? Daí você acaba usando, né, viagem aérea, enfim, isso daí dá um impacto grande no seu inventário. Aí você fala, mas olha, eu sou um autônomo, mas eu presto serviço no Brasil inteiro. Sou eu empreendedor, né? Sou empreendedor. Boa, Rê. Então, já que você está falando sobre isso, então vamos lá. Eu, por exemplo, acho que eu não emito nada, entendeu? Aquela, né? Eu pensei besteira aqui. Gases. Não emito gases. Não, vamos lá. Mas o que eu penso, então? Para minha realidade, então, eu trabalho no Instituto Ensina, pego meu carro, trabalho, ligo meu computador, chego lá, barará, barará, barará. Como que é esse retrato? Como seria esse inventário? O que eu olho? Você falou, avião, vamos organizar. Você vai olhar o seu meio de transporte, né? Por mais, você falou do Instituto Ensina,
lá não se produz, não tem Um produto. Um produto, né? Na verdade, até tem o produto, a gente não tem a manufatura em si. Isso. Né? Então, o escopo 1 para você vai ser minimizado. Mas, quando você for começar a olhar o escopo 2, aí você tem um tablet, um celular, você tem... Consumo de energia, um consumo de energia muito grande. Aí, tá frio, eu ligo o aquecedor, tá quente, vai... Tem uma geladeirinha na copa. Tem uma geladeirinha. Eu gosto de queimar uma carninha no final de semana com o pessoal que trabalha aqui, daí faço churrasquinho. Então, na verdade, você vai ter um consumo de energia que nós consumimos demais. Isso diariamente tem um consumo alto. E também tem a questão do transporte que você falou, eu só pego o meu carro e vou. Mas se você precisar viajar, você também tem esse impacto, né? Então, você só não pode esquecer que o terceiro escopo são todas as emissões indiretas ao seu trabalho, à sua atividade específica. Sim. Aí você fala assim, na minha atividade eu não tenho isso, mas... Né, vamos dar uma olhada aqui. Que produto que eu uso aqui no meu cabelo? Onde é que eu almoço, né? Então... eu tenho ali um... eu ia falar marca, não sei se a gente pode ficar fazendo propaganda, né? Não, sem propaganda. Sem propagandas. Mas sem propaganda, ninguém põe crédito de carbono aqui pra gente, então... Eu tenho um aerossol lá pra quando tem alguma praga, né? Uma baratinha. Aerossol entra também. Até os desodorante? Sim, desodorante de manhã, tudo isso. Tudo isso vai entrando. Então, e aí eu fiz isso aí, percebi. Tá, fiz o meu inventário. Então, meu desodorante, meu mata-barata, de aerosol e tudo isso aí mais, né? E aí eu percebi o quanto que eu tô emitindo de acordo com o meu inventário. Tá bom, mas o que eu faço agora? Então, eu posso o quê? Investir em projetos, né? Apoiar, que a gente falou... por exemplo, de grandes florestas, enfim, que estão gerando esses créditos para compensar, então, o que não tenho como mudar. Hoje tem até aplicativos, Thais. Eu estava dando uma olhada, tem uns aplicativos super interessantes. Você adota árvores. Sim. Então, você pode plantar uma árvore. Aliás, não dizem, todo mundo tem que plantar uma árvore. Escrever um filho, livro e um cachorro. Olha aí, gente. Né? Mas brincadeiras à parte, você pode fazer o seu inventário, né? Pegando uma família que queira fazer, pode plantar uma árvore. Você pode adotar uma árvore de projetos socioambientais que existem no Brasil, não só fora do Brasil. Mas assim, eu vou voltar à ideia, né, central aqui, que a gente precisa entender, faz muita diferença, né, você ter essa consciência, mas não vai ser o desodorante, não vai ser o aerossol que vai trazer uma como que eu posso dizer? Vai causar o maior problema. Intensificar. Que vai, na verdade, como a gente já perdeu a corrida, a gente vai minimizar agora, mitigar, tá? Não vai ser... essas ações diárias nossas que vão minimizar aí toda essa mudança climática tão prejudicial que a gente tem sentido. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa que as empresas, né, que acabam fazendo essa emissão em grande volume, elas façam a parte dela, né? Para daí, então, a população começar... Porque, assim, nós vamos emitir, não tem jeito. Né? O ser humano, ele tem uma demanda, tem as necessidades e vai acabar emitindo. O que a gente precisa entender é quanto eu posso emitir. E eu emitir dentro daquilo que é permitido para mim. E essa consciência é importante, que mesmo talvez eu deixando... Agora, vamos pensar nesse retrato, como você trouxe. Então, o aerosol que eu vou usar, por exemplo, a carne, enfim, não vai dar um grande impacto, mas a minha responsabilidade, a minha consciência... né, vai contribuir, mesmo que seja uma gotinha, não é? Isso, vai contribuir para esse grande contexto e talvez a realidade que está acontecendo, né? A realidade está mudando, está chamando atenção, as grandes empresas estão prestando atenção, a sociedade civil está prestando atenção nisso, porque a gente sabe que, como você falou, já perdemos a corrida, mas podemos... Eu tentei fazer uma metáfora meio louca, não deu nada certo aqui na minha cabeça. A gente já perdeu a corrida, mas a gente não pode desistir. Porque a mudança climática está aí. E o bom é que quando você tem as empresas fazendo, você acaba criando aí uma conscientização
grande, porque o colaborador daquela empresa, ela vai ver o que a empresa está fazendo e fala assim, nossa, que interessante, não tinha prestado atenção nisso. Vou fazer Como que é o também. meu dia a dia? Então, você acaba criando aí uma rede de consciência, né? Um efeito dominó positivo em relação à sustentabilidade. Certo. Então, vamos fechar aqui, Rei ou Pri, vamos fechar aqui com um exemplo prático, sabe? A gente está com uma característica aqui no nosso podcast de trazer uma realidade aqui para a gente, né? Uma realidade para as grandes empresas, acho que a gente conversou bastante sobre isso. A gente conversou um pouquinho sobre empresas pequenas, eu trouxe o exemplo do Instituto Ensina e a gente como pessoa física, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, eu como pessoa física, eu posso escolher não consumir esses produtos que agridem a camada de ozônio. Eu, como uma empresa pequena, eu posso fazer esse meu inventário e fazer escolhas mais conscientes. Ou evitar viagens de carro, por exemplo, ou, se for uma realidade, mudar minha fonte de energia, talvez, é uma realidade. Sim, né? Sim. O que mais? Vamos pensar aqui um exemplo prático. Para a pequena empresa, para mim, pessoa física, para a gente contribuir aí com a melhora da mudança climática? Eu acho que pensar em mudar algumas vezes a fonte de combustão dentro da sua empresa, você pode... Fonte de combustão? Uma caldeira. Qual é o combustível dessa caldeira? Sim. De repente, existem combustíveis que geram mais gases. Então, são, de repente, pequenas ações que vão contribuindo, tá? Desde o uso de equipamentos eletroeletrônicos que sejam... que consumam menos energia. Hoje a gente tem lá o selinho Procel, até carro hoje sai com selinho. Então, já são ações positivas que muitas vezes a gente não prestava atenção. Uhum. Achava que era apenas mais um selinho. E não é. Exatamente. Às vezes, utilizar a energia solar, né? Você pega uma padaria, um mercado que possa ter uma energia solar, ela vai reduzir a utilização de outros tipos de consumo, né? E principalmente queimas de gás ou que acaba utilizando, não tem uma combustão completa. Inclusive, a implantação das células fotovoltaicas, hoje no nosso país, diminuiu muito o valor do investimento, o que ajuda. Né? Muitas vezes era algo que você olhava e pensava, nossa, tá tão distante, é muito caro. E não, hoje já está mais acessível. Você falou algo interessante, bancos, já existem linhas de financiamento para projetos relacionados à área ambiental. Então, não tem desculpa, gente. O que precisa é querer fazer. Então, gente, até para finalizar, caminhando aqui por fim, então fica claro para mim o seguinte, as mudanças climáticas estão aí. Eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Exato. Independente se é grande ou pequena, se eu sou o que produz ou se eu sou o que consumo. As mudanças climáticas estão aí. E é importante o quê? A gente saber o quanto que eu estou contribuindo com esses gases, com essa mudança climática. E para eu entender isso, eu posso usar essa ferramenta que seria esse inventário. Como a Pri trouxe, como a Rê trouxe, eu vou ter esse retrato que pode ser negativo ou positivo. Depois disso, eu vou estudar como eu posso contribuir, se eu posso mitigar, minimizar, me adaptar, ou se eu posso buscar outras ferramentas e mudar tudo mais para não ser mais um poluidor. Posso pensar assim, não é isso, Pri? Isso. Exatamente. Acho que a ideia do nosso podcast, né? Eu gosto muito do nosso nome, é Ensina, né? EnsinaCast. É exatamente isso. É trazer essa consciência, trazer essa percepção, trazer ideias, sugestões que sejam práticas e que possam ser realizadas por qualquer pessoa, por qualquer empresa, por qualquer área. Sim. Tem mais uma coisa que gostaria de deixar bem claro, essas mudanças climáticas, elas não estão longe da gente. A gente sofre o tempo inteiro quando a gente vai no mercado ver que um determinado produto está com alto preço. A seca, quando ela pega forte que nem está agora, aí as crianças sofrem, enfim, todo mundo sofre, a mucosa vai para o hospital, né? Ou se não é muita chuva, daí tem as enchentes. Então, assim, ela não está distante. A gente tem convivido com ela dia a dia e sofremos por conta disso. Então, mais do que nunca é necessário ter essa consciência e começar a mudar as suas próprias ações. Mas assim,
Não é tão difícil, né? Eu já vi empresas fazendo inventário e se adaptando. Então, é uma realidade muito real. Olha que frase bonita. Certo? Dá para fazer. Você trabalha com isso, a gente trabalha com isso, a gente já viu acontecer. Então, eu posso procurar profissionais e entender e realizar isso, né? Exato. Não é nada traumático, gente. É isso. É só dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Então, tá bom. Temos que finalizar ou não? Podemos ficar aqui mais 50 horas. Produção. Olha lá. Tá todo mundo assim, ó. Gente, foi um prazer, né, Pri? Mais uma vez aqui no nosso EnsinaCast. Conversamos com a Rê. A Pri tá aqui comigo para falar principalmente da parte ambiental, mas com muitas outras coisas para contribuir, não é, Pri? Exatamente. Obrigado todo mundo que está sempre nos acompanhando. Queria agradecer o pessoal que manda mensagem. Gente, é muito importante para nós todas as sugestões que vocês nos enviam. Então, tem algum tema que você está querendo ouvir? Manda para nós que a gente vai encontrar a pessoa certa para trazer esse assunto para vocês. Tá bom? E hoje aqui, ó, com a maravilhosa Rê. Então tá bom, terminando o nosso EnsinaCast Sustentabilidade e logo a gente volta. Muito obrigada, meninas. Adorei a conversa com vocês. Tá Obrigada. bom, Rê. Beijo, tchau, gente.